Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que infelizmente não deu para o Brasil. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis para a Croácia e o sonho do Hexa vai ficar mesmo para 2026. Na política, Lula anuncia 5 nomes dos novos ministros do governo dele. E na economia, a inflação oficial do país teve uma alta em novembro, pressionada pelos preços de combustíveis e alimentos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. Agora é Copa, bate forte o coração. Infelizmente, eu não tenho boas notícias para você, porque a seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final e com isso está fora da Copa do Mundo do Catar. E o sonho do Hexa também vai junto, né? Caso você não tenha visto o jogo, o que aconteceu foi o seguinte: o Brasil ficou no 0-0 com a Croácia no tempo normal, depois teve prorrogação e Neymar fez um gol. Mas alguns minutos depois, a Croácia marcou e com isso o jogo foi para os pênaltis. E aí, o sonho começou a acabar de vez quando o goleiro croata defendeu a cobrança de Rodrigo e Marquinhos, que desperdiçou o pênalti na trave. A atual vice-campeã mundial não perdeu nenhuma penalidade. Com esse resultado, o Brasil se tornou a primeira seleção a abrir 1-0 na prorrogação e ser eliminada nas Copas. E após a partida, o jogador Casimiro falou sobre o sentimento de derrota. Todas as derrotas são doloridas, né? Principalmente quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho, né? Quando você tem um trabalho de anos, 4 anos para esse momento. Porém, difícil, né? Difícil encontrar palavras, é difícil encontrar momentos, mas sim, cara, levantar a cabeça, vida que segue. Estamos tristes, tenho certeza para você que todo mundo do grupo deu o melhor. A gente fica chateado, né? Principalmente da forma que foi, estava na nossa mão, escapou ali. E bom, difícil, momento difícil e bom. A gente vem acreditava no trabalho, estávamos fazendo um bom trabalho, um grande trabalho, estava um bom ambiente, mas é coisa do futebol. Quem também falou foi o técnico Tite. O treinador confirmou que vai encerrar a sua trajetória como técnico da seleção brasileira com essa eliminação para a Croácia. Ele já estava decidido a deixar o comando no fim da competição do Catar e ele se despediu hoje na entrevista coletiva após o jogo. Dividimos a alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais do que nós queríamos dar essa alegria. Nós todos estamos sentidos com os nossos familiares, conosco mesmo. E tem uma geração bonita aí surgindo, que ela vai se fortalecendo nas adversidades, no crescimento. Todos nós somos responsáveis e o maior responsável, mas todos somos, não tem demagogia, não tem hipocrisia de dizer, não sou só eu, não é só tal, não coloquem herói ou vilão no esporte. Não tem. Eu perdi um título brasileiro nas mesmas circunstâncias que foi agora, porque o futebol permite daqui a pouco tu ser efetivo numa finalização, ela te desviar e o teu goleiro não fazer uma defesa no jogo. O futebol ele é assim, o esporte com um resultado mais curto, menos dilatado, pode acontecer como aconteceu. No total, Tite participou de 81 jogos da seleção, com 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Ele ganhou a Copa América de 2019, foi vice em 2021, caiu nas quartas de final da Copa de 2018 e agora 2022. E ele foi o primeiro técnico desde Zagallo a permanecer no comando da seleção brasileira de uma Copa até a outra sem interrupções. Mas Zagallo tinha ganhado a Copa de 70, então o Tite foi o primeiro a perder e continuar. Bom, outra personalidade que também se despediu hoje foi ele, Galvão Bueno.
Depois de mais de 40 anos de TV Globo, ele fez a última narração dele da carreira na TV. E ele mandou um recado aí nesta última transmissão. Eu me despeço da Seleção Brasileira de Copa do Mundo. E antes que alguém diga que eu vou foi pra frente, não. 2 títulos, tá aqui, ó. 3 finais. 3 finais, 2 títulos aqui, o tetra e o penta, tá bom? Estaremos juntos, voltaremos. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência, por todo mundo estar ligado, por todo mundo estar junto. Imagino que todo mundo deve estar sentindo. Mas faço questão de sempre dizer uma coisa, como sempre disse. Uma vitória no futebol não resolve os problemas de um país. Uma vitória no futebol não resolve os problemas do mundo. As coisas continuam acontecendo e vamos esperar que as coisas sempre possam estar melhores, que o mundo possa se ajustar mais, que a inclusão possa aumentar ainda mais, que tudo isso possa acontecer. É isso, temos vários problemas para ficar de olho e o nosso foco em relação ao futebol está em 2026 com o Hexa. A Croácia vai enfrentar a Argentina nas semifinais. O jogo foi bem emocionante, a Argentina estava ganhando, mas a Holanda conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Na prorrogação ficou empatado e no final a Argentina ganhou nos pênaltis. Os croatas e os argentinos vão se enfrentar na próxima terça-feira às 4 horas da tarde. Antes desse jogo aí que deixou todo mundo passado com a cara no chão, o presidente eleito Lula anunciou na manhã de hoje, como ele gosta de dizer, os companheiros dele que vão fazer parte do governo. Ou seja, ele acabou com o mistério e finalmente falou o nome dos ministros do próximo governo. Na semana passada, Lula até chegou a dizer que só iria anunciar esses nomes após a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, que está marcada para o dia 12. Mas com tanta pressão, hoje ele disse que adiantou alguns nomes porque são ministérios que já estão com as estruturas definidas. Mas ele só adiantou mesmo 5 nomes. E eu vou dar os detalhes aqui para você, começando pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Agora é oficial, ele vai ser o ministro da Fazenda. Na Casa Civil, que é um cargo muito importante e estratégico, Rui Costa, que é o ex-governador da Bahia, foi escolhido. A Casa Civil tem função de ajudar o governo a gerenciar e integrar todas as suas funções, por isso que é um cargo muito importante. Já no Ministério da Defesa, um civil vai voltar a ocupar esse cargo após 2 governos em que um militar estava no comando. Desta vez, Lula escolheu José Múcio Monteiro. Ele é ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas da União. No Ministério da Justiça, Flávio Dino, que é ex-governador do Maranhão e senador eleito, foi confirmado para o cargo. E, por fim, o diplomata e ex-chanceler Mauro Vieira foi confirmado como ministro das Relações Exteriores. Bom, esses nomes aí, alguns você já tinha uma noção, né? Até porque você está acompanhando aqui ao longo da semana no Panorama CBN. Inclusive, daqui a pouco eu vou contar para você de forma mais aprofundada o perfil de cada um deles e também os desafios da área que cada um vai gerenciar. Mas eu não vou fazer isso agora porque eu preciso chamar a sua atenção para um fato muito importante. Nesse primeiro anúncio aí, Lula não escolheu nenhuma mulher, indígena e nem negros. E é claro que Lula foi questionado sobre isso, né? Porque, afinal, diversidade é essencial. E a diversidade na composição dos ministérios foi até uma promessa eleitoral dele. E Lula disse que as mulheres, indígenas e negros vão ter uma representação significativa no ministério e que nas próximas semanas ele vai anunciar os nomes de mais ministros. Esses companheiros que estão aqui são companheiros aptos, eu diria, são pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar, sabe, muita gente para participar. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude.
Lula disse também hoje que pretende recriar o Ministério da Segurança Pública, que hoje está atrelado ao Ministério da Justiça. Ele disse que não fez isso ainda porque ele não pode fazer as coisas de forma atabalhoada. E ainda sobre esse assunto, o presidente eleito explicou que antes de resolver essa questão, cabe a Flávio Dino, que é o novo ministro da Justiça, reorganizar órgãos como a Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, logo mais eu vou contar novidades para você sobre este assunto. Outro ponto que Lula foi questionado foi sobre a aprovação da PEC da transição, que está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Essa proposta, se ela for aprovada, ela vai possibilitar o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família no ano que vem. E Lula disse que acredita na aprovação desse texto também pelos deputados. Ele disse que vai fazer quantas conversas forem necessárias para que a PEC seja aprovada. Lula também falou sobre as Forças Armadas, até porque hoje ele anunciou o novo chefe deles, o ministro da Defesa, Múcio Monteiro. Sobre isso, o presidente eleito disse que as Forças Armadas têm que defender o povo e a soberania nacional, e não fazer política. Por fim, Lula falou também sobre o que espera do novo ministro da Fazenda. Ele não deu muitas pistas, mas disse que o novo ministro deve falar sobre o mercado, mas também sobre as preocupações sociais das pessoas. E ele lembrou também que o ministro do Planejamento vai ser escolhido, porque Haddad não vai ter superpoderes como Paulo Guedes, que virou ministro de várias áreas dentro da economia. No governo Lula, o Ministério da Economia vai voltar a ser desmembrado e vai existir também, por exemplo, o Ministério do Planejamento, que vai atuar junto com o Ministério da Defesa. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. O perfil do Ministério do Planejamento será o perfil de um cara que esteja apto para cuidar do Ministério do Planejamento, do Orçamento, e que seja um ministro bastante afinado com o Ministério da Fazenda. Claro que ao longo da programação da CBN a gente falou sobre as escolhas desses ministros, e a nossa comentarista da CBN do jornal o Globo, Miriam Leitão, fez uma avaliação sobre esses nomes. O Haddad não era o nome que se queria na economia, até porque não se conhece muito o pensamento dele a respeito da economia. Então ele é meio assim, olha, o que ele pensa sobre a economia? Ele foi um bom ministro da Educação, prefeito de São Paulo, mas na economia não se sabe. Vai ter que ter diversidade de pensamento econômico dentro da equipe. Então, vai depender, por isso é preciso preencher os vazios todos. Eu acho que ele é um grande quadro e eu acho que ele pode ser um grande ministro da Fazenda. Sobre os outros, acho que houve acerto. Flávio Dino é um grande acerto para o Ministério da Justiça, e outro acerto é não dividir agora o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança. O Rui Costa vai ser um bom chefe da Casa Civil. Uma última palavra, Mauro Vieira. Os que esperavam Itamaraty era renovação, esperavam Itamaraty que fosse alguém da carreira, ótimo, mas esperaram renovação, não houve renovação. Mauro Vieira já foi ministro e é também, de novo, um homem branco. O Brasil perde a oportunidade de ter a chancelaria comandada pela primeira vez por uma mulher, coisa que chegou a ser muito analisada durante a preparação dessa escolha. Agora eu vou detalhar um pouco para você agora os perfis dos ministros escolhidos por Lula. E eu vou começar por Flávio Dino. E logo após o anúncio de Lula, Flávio Dino, que é o novo ministro da Justiça, concedeu uma entrevista e disse que o armamentismo é negativo porque propicia crimes de ódio e violência. E isso aí pode ser entendido como uma crítica ao governo Bolsonaro, porque durante o período à frente do Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro adotou uma série de medidas para facilitar o acesso da população a armas e munições. E agora o objetivo da equipe de transição de Lula é revogar essas medidas quando o presidente eleito tomar posse. Flávio Dino explicou o seguinte, que é uma questão central para ter uma cultura de paz. E ele lembrou que no nosso país há leis, mas que a lei possibilita o controle responsável do uso de armas.
E ele também deixou claro que nem todas as pessoas serão desarmadas e que nem todos os clubes de tiro vão fechar. O objetivo dele é acabar mesmo com os abusos e o fim do liberou geral. Flávio Dino também sugeriu o recadastramento de clubes de tiro e a revisão dos conceitos de colecionador, atirador e caçador, os chamados CACs. E enquanto Flávio Dino não assume de fato como ministro da Justiça, ele tem o cargo de coordenador do Grupo de Transição de Justiça. E nesse grupo, ele já defendeu uma atuação mais restrita da Polícia Rodoviária Federal. Na avaliação dele, as medidas tomadas ao longo do governo Jair Bolsonaro permitiram que a instituição avançasse em atribuições que originalmente não caberiam à força policial, tipo o que está acontecendo com a Polícia Rodoviária Federal. O caso Genivaldo em Sergipe é um exemplo disso. Como deu para perceber aí, Flávio Dino já está a par da situação do Ministério da Justiça porque ele está no grupo de transição, tanto que ele disse hoje ter proposto ao presidente eleito Lula o nome do delegado Andrei Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ele disse que levou em consideração a necessidade de restauração da plena autoridade e legalidade das polícias e também a experiência profissional do delegado, inclusive na Amazônia brasileira, que é uma área estratégica para esse governo eleito e para a segurança pública. Ele disse também que o indicado participou de diálogo com estados e municípios. O delegado Andrei Rodrigues cuidou da segurança de Lula durante a campanha eleitoral e integra a equipe de transição de governo. O delegado também chefiou em 2010 a segurança da então candidata a presidente Dilma Rousseff e Andrei exerceu o cargo de secretário extraordinário de segurança para grandes eventos e atuou como responsável pela segurança da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. Agora cabe ao presidente eleito se vai aceitar ou não essa sugestão de nome para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. No Ministério da Defesa, o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, vai assumir esse cargo em 2023. E esse cargo é importante porque as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica integram a estrutura desse ministério que vai voltar a ser comandada por um civil. O ex-deputado federal ele vai integrar novamente a equipe ministerial de Lula porque antes de assumir um cargo no TCU, ele foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais no segundo mandato presidencial de Lula. E com todo esse currículo que eu contei para você, ele é considerado um político conciliador e moderado e vai ter aí a missão de melhorar a relação de Lula com os militares, que tiveram uma participação de destaque em cargos de gestão do presidente Jair Bolsonaro. Essa escolha de Múcio foi muito bem recebida por militares, tanto que ele diz que o critério que vai ser usado para a escolha dos comandantes das Forças Armadas será o da antiguidade, ou seja, serão selecionados aqueles militares com mais tempo de serviço em cada instituição. Pelo sistema absolutamente tradicional. É que eu vou propor, presidente, né? Então, é o tradicional, é o mais antigo de cada força. Tá, na Marinha? No Exército e na Aeronáutica. No Exército ficou o General Arruda. Aí, na Aeronáutica da Macedo. Na Marinha ficou o Brigadeiro, o Almirante Ocean. Mas a gente vai conversar, vamos conversar para que tudo seja tranquilo, como se fosse uma passagem de comando, uma mudança de quarto. Tem que apaziguar. Esse é o papel principal, é a harmonia. Repetindo para você os nomes, porque a gravação estava muito boa, no Exército, quem deve assumir o cargo será o general Júlio César de Arruda, que é o atual chefe de Departamento de Engenharia e Construção. Ele é o mais antigo da tropa. Na Marinha, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, que é o atual comandante de operações navais da Marinha, deve assumir um posto. Na Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Marcelo Canizzi Damasceno, que é o atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, pode ser escolhido. E por fim, o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, que é o atual chefe do Estado-Maior da Marinha, é também supercotado para o cargo.
Todos esses nomes que eu contei para você respeitam o tempo de trabalho deles dentro das Forças Armadas. Na segunda-feira, José Múcio Monteiro deve procurar o atual ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, para dar início à troca de guarda das Forças Armadas, reunindo os futuros e atuais comandantes. E esse anúncio das trocas dos comandos antes mesmo da posse de Lula acontece a pedido do presidente eleito para ajudar a pacificar o país. O todo-poderoso do próximo governo será Rui Costa, que foi escolhido como ministro da Casa Civil. Rui Costa encerra neste mês os 8 anos à frente do governo baiano e lá na Casa Civil em Brasília, o político será um dos ministros que vão despachar dentro do Palácio do Planalto. A Casa Civil funciona como uma espécie de centro administrativo do governo federal que é responsável por articular a execução das políticas públicas pelos demais ministérios. Esse cargo costuma ser ocupado por um político de confiança do presidente da República. Lula, por exemplo, teve a ex-presidente Dilma Rousseff como chefe da Casa Civil. E a atuação de Dilma Rousseff no Ministério da Casa Civil a qualificou para ser a indicada do PT à sucessão de Lula. Rui Costa, que vai ser o novo ministro, é baiano, economista e já exerceu vários cargos. Ele foi eleito governador da Bahia em 2014 e em 2018. E após ser escolhido como chefe da Casa Civil, Rui Costa explicou quais são as prioridades dele durante a gestão como ministro. Então a prioridade nossa passará por incentivar e articular com os outros ministérios o retorno dos investimentos, a conclusão de obras paralisadas e nós, infelizmente, vocês já devem ter ouvido os relatos de outros grupos de transição, mas o quadro é muito grave, tem muitas obras paralisadas. Eu já fiz contato com o ministro do TCU para fazer o levantamento que eles têm e que eles próprios dizem que não é um levantamento preciso. Por fim, eu vou contar para você os desafios de Fernando Haddad. O novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai começar a montar a sua equipe, mas que os nomes dos integrantes vão ser anunciados em breve. Ele disse o seguinte, abre aspas, preciso combinar com o ministro do Planejamento para a gente ter uma equipe coesa. Eu não fiz convites formais ainda, mas eu já sondei muita gente. Fecha aspas. Mas o futuro ministro da Fazenda já deu algumas dicas aí das prioridades da gestão dele. Ele disse que o estabelecimento de uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos e a retomada de acordos internacionais e também a reforma tributária serão os primeiros passos do ministério. O presidente eleito Lula já tinha informado durante a campanha que acabaria com o teto de gastos, que é considerada a principal regra das contas públicas atualmente. E uma proposta do Tesouro Nacional de que a dívida pública seja a nova âncora fiscal, ou seja, a principal regra para as contas públicas, foi divulgada recentemente. E hoje Haddad disse que pretende receber propostas para uma regra para as contas públicas, não só da transição. Haddad também foi questionado se seria um ministro gastador, conforme aí os temores do mercado financeiro. Mas Haddad lembrou que a Prefeitura de São Paulo, durante a gestão dele, obteve o chamado grau de investimentos das agências de classificação de risco, que é tipo um selo de boa gestão nas contas públicas. Até que o mercado financeiro reagiu bem. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma leve alta de 0,36%, aos 107.637 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,57%, cotado a R$ 5,246. Já o euro encerrou o dia com uma elevação de 0,41%, cotado a R$ 5,531.
Voltando a falar de economia, a inflação oficial do país teve uma alta de 0,41% em novembro e foi pressionada principalmente pelos preços de combustíveis e alimentos. Esse é o segundo mês consecutivo de elevação do IPCA, mas o indicador mostrou uma desaceleração frente a outubro, quando havia subido 0,59%. Esses dados que eu contei para você são do IBGE. E no ano, o IPCA já acumula uma alta de 5,13% e nos últimos 12 meses de 5,90%. Essa é a primeira vez que a taxa fica abaixo de 6% desde fevereiro de 2021. E dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta em novembro. Os maiores impactos no índice do mês vieram de transportes, com 0,83%, e alimentação e bebidas, com 0,53%, onde a alta foi puxada pelos alimentos para o consumo no domicílio. A cebola e o tomate foram os itens que mais subiram em novembro. Agora vamos saber o que aconteceu nesta semana lá nas terras de Odorico, Paraguaçu? Chore, chore. Aqui tem um peito, amigo. Chora. Isso é coisa de menino mimado. Perde o jogo, pega a bola e leva embora. Pra frente, Sucupira! Esta sessão é acerca de economia e números. Para que vocês tenham uma ideia, o que está previsto no orçamento é o equivalente a R$500 para cada cidade. R$500, né? 5 notas de R$100 para prevenção. Como vocês devem saber, Sucupira está com a sua economia à beira da morte. O diagnóstico vai ficando claro para o governo de transição é que o governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. Os copos da prefeitura estão vazios, né? Não, Tostão! Só 10! Na área de moradia, né, você precisa de 1 bilhão e 200 milhões, eles deixaram 50 milhões. Queremos água já! Um contrato de fornecimento de bebedouro de água mais simples para o Ministério, soma uma cifra de 172 milhões de reais. Para onde foram tantos bebedouros? Porque do jeito que parece que nós estamos no deserto do Saara, né? Uma coisa realmente impressionante. Chegou a hora de tirarmos as máscaras daqueles que engordam às custas da sede e da miséria do povo. E o Coronel Dorico! Eu disse que eles vão dar uma festa. Ah, mandar festa aí. A senhora vai. A senhora também vai, né? A gente está chamando o Festival do Futuro, a alegria vai tomar posse. Então, o dia 1º de janeiro, ele vai começar com muita alegria e vai terminar com muita alegria. Então por que vocês não vão pra lá? Vão, se divirta, dança, rebole! Então, se tiver que dançar, eu vou dançar. O que ele tem? Não sei, mas eu acho que ele não tá nada bom, não, hein? Eu tenho que treinar mais, já sei, pescoço duro. Braço não vai, mas faz parte. Eu espero que seja comemorado com uma grande vitória. E avante, Sucupira! Sucupira! Rádio Difusora de Sucupira, que não erra na mídia, transmitido diretamente do Sucupira Futebol Clube. As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Panorama CBN.
Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Eu vou fazer uma pausa na segunda-feira porque eu tenho uns compromissos internos aqui na rádio, mas eu volto na terça-feira. Na segunda-feira, quem faz a edição da noite do Panorama CBN é a minha amiga Bárbara Falcão. Então sejam muito amorosos com ela, viu? E eu volto na terça-feira. Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até terça.